Queria agradecer toda a banca aqui por ter lido o nosso trabalho também, para ter esse momento de discussão. Como o Raoni falou, a gente optou pelo tema de desafios setoriais de scale-ups, então, ao longo do trabalho, a gente fez uma caracterização a partir de modelos analíticos clássicos combinados. A estrutura dessa apresentação segue a mesma estrutura do nosso trabalho, então a gente vai começar falando um pouco da introdução, referencial teórico, metodologia, discussão e resultados e um pouco da conclusão. E trazendo um pouco da introdução, o que motivou a escolha do tema foi muito o interesse e a experiência profissional que eu e a Lorena a gente teve na Endeavor Brasil através do mapeamento de diferentes setores, principalmente para a seleção dessas scale-ups para o programa de aceleração, e com isso a gente teve muito contato com o impacto dessas empresas no cenário econômico do país. Ao mesmo tempo que a gente percebeu que existia uma lacuna na literatura acadêmica, então a maioria dos autores lidavam com essas empresas de uma forma generalizada. Com esses 3 pontos, a gente objetivou, ao longo desse trabalho, identificar e caracterizar os principais fatores que impactam as scale-ups, relacionadas principalmente aos setores que elas atuam. E aí, passando um pouco pelo referencial teórico, a gente vai definir qual é o nosso objeto de estudo aqui e também quais foram os modelos analíticos que a gente usou como base para o nosso estudo. E aí, trazendo um contexto geral do país, a gente sabe que o desenvolvimento econômico do Brasil ou de outros países está diretamente atrelado à capacidade de incubar e desenvolver inovações tecnológicas, e dentre os diversos atores, as empresas de base tecnológica têm uma responsabilidade muito grande nesse fator. Elas são caracterizadas por desenvolver tecnologias disruptivas, mas também estarem imersas num ambiente de muitos riscos e incertezas, também relacionados a um aporte financeiro. Dentro desse conceito, a gente tem ainda a caracterização de uma empresa específica, um tipo de empresa específica, que são as startups, e principalmente por conta do modelo de negócio, que é o que descreve a lógica de criação, entrega e captura de valor por parte de uma organização, precisa ser repetível e escalável. Então, o mesmo produto ele consegue atingir e multiplicar para diversas empresas, sem necessariamente uma personalização. É importante trazer um pouco do impacto, porque que esse objeto é importante para a gente enquanto estudo e para o país, por conta do impacto desproporcional que eles geram. Em 2021, alguns dados foi que essas empresas geraram 42 milhões de empregos e também atraíram mais de 9 bilhões de dólares em investimento de capital de risco. E dentre esses números tem ainda um tipo de empresa, né, um período que a empresa vivencia que exponencia ainda mais esse crescimento, esse impacto, que são as empresas de alto crescimento. Uma scale-up é uma empresa de alto crescimento que a base dela, né, o ciclo acelerado de crescimento se dá fundamentalmente pela escalabilidade do modelo de negócio. Então, é um ciclo futuro à passagem de uma startup. A startup está muito linkada à validação do produto, ao momento de incertezas, eventualmente passando esse status. Tem um gatilho de crescimento que impulsiona a expansão dessa operação, dando origem aí à fase de scale-up, de fato, expansão da base de clientes e um aumento do faturamento anual. Esse tipo de empresa específico que vive esse crescimento, precisa passar por uma reorganização interna, tanto dos processos de produção, como também a relação com o cliente, que passa de um para vários, e precisa também de uma distribuição de recursos financeiros internos diferente do que ela já estava ou vivenciado no estágio de startup. Então, acho que vale também a gente aprofundar ao longo dos próximos slides. E aí, trazendo um pouco sobre o caráter do setor, que a gente também vai discutir aqui, em 1940, Colin Clark criou ali a hipótese dos 3 setores da economia, e aí ele definiu que as indústrias primárias são definidas como agricultura, silvicultura e pesca, as secundárias como manufatura, mineração e construção, e as terciárias com comércio, transporte, serviço e outras atividades econômicas. Depois disso, diversas outras teorias foram surgindo, mas o que todas têm em comum foi que a definição de indústria e setor veio como um conjunto de atividades econômicas semelhantes.
E aí, hoje em dia, a gente tem padronizações que são internacionais, então tem a ISIC, né, que é o International Standard Industrial Classification, e aí no Brasil a gente tem a CNAE, que é uma parte do IBGE ali que classifica as atividades econômicas num nível mais nacional. Então a gente tem a definição ali de agricultura, educação, saúde, entre outros setores. E aí, para as scale-ups ou startups, a gente viu que tem uma lacuna ali no estudo da literatura, mas na comunidade é muito usual a divisão dessas scale-ups pelo segmento de atuação. E aí, essa nomenclatura, ela se dá pela junção do nome do setor em que aquela startup ou scale-up oferece soluções para, em inglês, com o sufixo tech atrelado muito à questão de base tecnológica que a gente viu. Então, a gente tem fintechs, que são as empresas que fornecem soluções voltadas para os setores financeiros, edtechs, sendo empresas para o setor de educação, health tech para a saúde e assim por diante. E aí, outro autor também que começou ali a aglomerar esses setores e estudar um pouco mais foi Pavitt. Então, ele traz uma taxonomia com o objetivo de descrever e tentar explicar similaridades e diferenças entre os setores e a relação que eles têm com suas fontes, natureza e impacto da inovação. Daí ele define 4 tipos de setores, então tem os dominados por fornecedores, os que são intensivos em economias de escala, os baseados em ciência e os setores de fornecedores especializados, e dentro de cada um ele faz algumas categorizações de empresas de grande porte, ou o tipo de inovação que elas propõem, então se é uma inovação de processo, se é uma inovação de produto, e entre outras coisas. E outro autor que a gente vai falar bastante aqui vai ser Michael Porter, né? E as forças de Porter, que foram criadas com a premissa, né, de que nem todas as indústrias têm o mesmo potencial. Então, elas diferem fundamentalmente em seu potencial de lucro final, à medida que a força coletiva das forças difere. E daí ele traz 5 forças diferentes, né? Ameaça de novos concorrentes, rivalidade entre concorrentes, poder de negociação de clientes e fornecedores e ameaça de produtos substitutos. E a gente vai discutir um pouco mais eles ao longo do trabalho. Um outro autor que a gente utilizou foi Kotler, que fala bastante sobre o ambiente de marketing, traz um pouco da complexidade das estratégias que definem os passos comerciais. Então, para entender um pouco mais desses fatores, dessas forças, ele dividiu em alguns ambientes, tendo o ambiente interno, de fato, a estrutura interna da empresa, o microambiente, que é muito relacionado às forças de Porter, então, concorrentes, relação com clientes e fornecedores, e o macroambiente, que analisa fatores externos, tecnológicos, enfim, como que eles impactam, de fato, na empresa. E aí, para a gente analisar e elucidar esses fatores externos, a gente usa da análise Pestel, justamente para entender quais fatores externos geram algum efeito no funcionamento da empresa. E aí a gente vai ter alguns fatores, né, sendo o Pestel um acrônimo em inglês para fatores políticos, legais, ambientais, sociais, tecnológicos e econômicos, e também são fatores que a gente vai explorar mais para frente com o estudo. Falando um pouco sobre a metodologia que a gente utilizou, a gente dividiu em 3 grandes passos aqui. Primeiro, a gente fez uma contextualização sobre uma pesquisa prévia sobre o perfil das pessoas que a gente entrevistou e, posteriormente, organizamos 2 roteiros de perguntas. O primeiro, muito baseado nas forças de Porter, então, perguntas sobre o microambiente, que a gente direcionou para pessoas que a gente chamou de especialistas, que têm contato direto com a análise de scale-ups para a entrada do programa, e um segundo roteiro baseado na análise de Pestel, perguntas do macroambiente, que a gente direcionou para pessoas empreendedoras muito que vivenciam ao longo da trajetória de suas empresas os desafios e tem uma visão mais macro sobre as operações. Então, entrando um pouco no que a gente conseguiu coletar com as entrevistas, a gente vai começar abordando as health techs, esse primeiro segmento. E aí, falando um pouco das forças de Porter, esse framework que a gente construiu com insumos das entrevistas. E aí, em relação ao fator, ameaça de novos entrantes, a gente, conversando com as pessoas, conseguiu entender que é um setor que tem muitas barreiras de entrada. E aí, essas barreiras foram pontuadas, desde a alta regulamentação do setor, até a difícil e lenta aceitação de novas tecnologias e de inovação, até a existência de oligopólios, assim, durante toda a vida todo o setor. E aí, falando um pouco, então essa ameaça foi considerada como alta,
falando sobre o poder de negociação dos clientes. Durante as entrevistas, os próprios entrevistados segmentaram essa resposta entre o tipo de atuação da empresa, então um modelo de negócio que é voltado para empresas e um modelo de negócio que é voltado para o consumidor final. E aí foi classificado que para as empresas o poder de barganha é muito mais alto e para os clientes, consumidor final, o poder de barganha é menor. E aí, sobre os fornecedores, teve muita dificuldade nas entrevistas de definir quais eram os possíveis fornecedores de algumas scale-ups, e aí a gente conseguiu chegar em algumas questões muito específicas, como personalização de softwares e vários fatores que estão muito atrelados às regulações que o setor exige. E aí, falando um pouco sobre ameaça de produtos substitutos, foram mencionados wearables, né, que são dispositivos tipo relógios ou monitoradores de saúde no geral, além da metodologia Value-Based Healthcare, que, na verdade, foram trazidos esses fatores mais como ou impulsionadores de novos negócios ou, de fato, substitutos, mas que o potencial ali era infinito. E aí, em relação à rivalidade entre concorrentes, foi considerado um setor muito competitivo, mas todos os entrevistados falaram que tinha espaço para novas soluções. Sobre Pestel e análise desse macroambiente, os fatores políticos e legais mencionados giraram muito em torno do que eu já mencionei sobre as regulações, então órgãos como a Agência Nacional de Saúde, ou o CRM, né, o Conselho Regional de Medicina, o CFM federal, e aí, em relação a políticos e legais, girou muito em torno das regulações. Para fatores ambientais, eles focaram um pouco nos riscos epidemiológicos, que são mais característicos da região que as empresas se encontram. Para sociais, foi muito enfatizado o ceticismo dos médicos com a inovação, que conversa muito com o que a gente falou com as forças de Porter anteriormente, mas também foi trazido envelhecimento populacional, expectativa de vida, adesão de novas tecnologias pela população, interação presencial, que é exigida quando você está tratando em alguns tipos de negócio para consumidor final. Fatores tecnológicos também girou muito em torno do que a gente conversou sobre wearables, sobre a telemedicina, e aí principalmente como criadora de novos modelos de negócio. E fatores econômicos, a taxa de desemprego, poder aquisitivo, investimento em saúde e diversidade de órgãos pagadores referentes ao SUS também foram levantados. Boa. Falando um pouco do que ficou caracterizado do mercado de fintech, teve um ponto que impactou todos os fatores nas forças de Porter, que foi a alta regulamentação do setor. Então, em ameaças de novos entrantes, os entrevistados colocaram que alguns subsegmentos já têm players consolidados, mas que não necessariamente isso é uma barreira de entrada para novos entrantes, né, novas empresas, por conta das práticas de inovação aberta. Então, o mercado é bem aberto a esses novos modelos de negócios, principalmente formas de fazer o processo e chegar no mesmo fim de formas inovadoras. Sobre o poder de negociação dos clientes, teve uma divisão também a respeito do modelo de negócio do cliente final, mas a principal saída aqui foi em relação ao valor transacionado em cada plataforma, por conta da forma que elas monetizam essa solução. Então, quanto maior o valor transacionado, teve uma tendência também de maior poder de negociação dos clientes nesse setor. Falando sobre os fornecedores, teve um ponto interessante no mercado de fintech, que foi a existência de algumas fintechs que fornecem para as fintechs. Então, fornecedores de infraestrutura tecnológica ou de compliance, e foram colocados como baixo poder de negociação por ter a possibilidade de desenvolver internamente, mas também surgiu esse ponto ao longo das entrevistas. Ameaça de produtos substitutos, não foram colocados muitos pontos fora do mercado, mas principalmente as novas regulações aprovadas pelo Banco Central foi o principal ponto como potencial, que podem mudar a forma como algumas coisas são feitas. Em geral, o setor é muito competitivo, mas com bastante espaço para soluções ou formas, como eu falei, de fazer o processo de uma forma diferente, de uma forma inovadora para chegar no mesmo fim. E aí, falando um pouco sobre a análise de Pestel aqui para as fintechs, os fatores políticos e legais foram o principal aqui desse mercado, principalmente pelo Banco Central, seu órgão regulador aqui, tanto na abertura desse mercado, como também nas limitações, e tem diversos outros órgãos que fiscalizam os processos financeiros, mas todo o mercado é bem regulado. Sobre os fatores ambientais, pouca coisa foi comentada aqui, muito mais falando sobre o compliance, com proteção e normas relativas ao ambiente, né, à questão ambiental.
Os fatores sociais, teve um ponto sobre o comportamento das novas gerações e como isso facilita a adesão das tecnologias, impactando na lógica das scale-ups, e também o intercâmbio cultural, trazendo um pouco de novas necessidades ou aumentando o nível de qualidade exigido de cada solução. Sobre os fatores tecnológicos, 2 pontos foram colocados. O primeiro foi o potencial da inteligência artificial revolucionar alguns dos subsegmentos, e o segundo foi, ainda com relação ao Banco Central, de regulações futuras poderem mudar a forma como as coisas são feitas ou atuam hoje no mercado de fintechs. Por fim, mas não menos importantes, os fatores econômicos. Foi um dos pontos mais impactados aqui também nesse mercado, principalmente porque as oscilações na economia, a taxa de juros impactam tanto na captação de recursos dessas empresas, como no poder aquisitivo da população. Falando um pouco sobre as retail techs, o que a gente observeu, também teve um ponto que impactou em todos os fatores, que foi a digitalização tardia do setor. Então, em ameaça de novos entrantes, foi colocado pelos entrevistados que poucos players, de fato, são consolidados nesse mercado. Isso porque está uma necessidade ainda de provar as eficiências de uma forma numérica para as empresas. Então, entrando um pouco na relação com os clientes, também teve um pouco dessa divisão de modelo de negócio. Então, se a empresa vende para outros negócios ou se vende para o consumidor final, mas que existiam uns passos atrás ainda em, de fato, provar a eficiência do que de barganhar ou ter algum poder de negociação sobre as retail techs. Caminhando para outra ponta de fornecedores, os fornecedores são os atores mais importantes aqui do mercado de varejo, tanto para as empresas tradicionais como para as retail techs, e além disso, teve um outro ponto de fornecedores linkados ao mercado de fintech, que entram tanto com a estrutura tecnológica ou financeira para facilitar as transações que são frequentes nesse mercado. Então, acho que teve dois grandes fornecedores, mas muito mais como uma relação mútua do que de poder sobre as retail techs de fato. Sobre a ameaça de produtos substitutos, a inteligência artificial foi colocada como um ponto que pode impactar muito no relacionamento direto com o cliente final e também algumas práticas de logística ou entrega de outros países, levando em conta a questão socioambiental. Em geral, o setor é pouco competitivo, mas muito porque está nesse processo inicial de provar a eficiência da solução e, de fato, se consolidar no mercado. E falando dos fatores externos, né, em políticos e legais eles mencionaram a lei do consumidor e lei de proteção de dados, mas também foi considerado como uma coisa que se aplica a todas as retail techs ou todas as retails, então de alguma empresa de varejo tradicional, então de alguma forma eles já estão tratando isso como o normal do setor. Um ponto importante foram a existência de patentes e propriedade intelectual, até veio o exemplo da Amazon e a compra por um clique, que foi patente da Amazon por 20 anos, e aí foi, de fato, um diferencial competitivo da empresa. Em relação a fatores ambientais e sociais, eles conversaram muito, porque eles estão muito relacionados com valores, crenças e cultura do cliente, e então toda a preocupação de sustentabilidade, por exemplo, foi um ponto forte levantado por todos os entrevistados. Em relação a fatores tecnológicos, então, o acesso mais barato à internet móvel e sua relação direta com o poder de compra do consumidor final, omnichannel, tecnologia de realidade aumentada e a própria inteligência artificial apareceu de novo nos comentários das entrevistas. E aí os fatores econômicos foram muito enfatizados, assim, principalmente oscilação na economia, taxa de juros e inflação, poder aquisitivo da população, desemprego e algumas oscilações sazonais de oferta e demanda e como isso dita o comportamento tanto das empresas de varejo quanto das retail techs. E aí, trazendo um pouco dessas implicações e a conclusão do nosso estudo, a gente percebeu muito claramente durante as entrevistas que os entrevistados confundiam muito o setor industrial clássico e o segmento de atuação das scale-ups. Então, algumas das respostas se misturavam, e quando a gente perguntava sobre isso para eles, todos falavam que era muito difícil separar e que alguns fatores, de fato, eram muito em conjunto. E aí, só que com o uso das ferramentas, a gente ainda conseguiu mapear algumas adversidades que podem estar mais relacionadas às scale-ups. Então, a adoção de novas tecnologias como um fator decisivo para a sobrevivência de scale-ups, por exemplo, a dificuldade de identificar fatores tecnológicos como produtos substitutos, porque muitos desses fatores ainda nem existem. Então, a inteligência artificial e o surgimento do ChatGPT direcionou muito o fato dos empreendedores falarem muito sobre isso nas entrevistas.
e essa dificuldade em mapear os fornecedores das scale-ups, porque muitas se comportam como fornecedores ou porque elas de fato não demandam de um insumo físico suficiente para ter um fornecedor relevante. E aí, falando um pouco das ferramentas, né? Algumas vantagens de ter utilizado é que, com o uso delas, a gente conseguiu elucidar a influência que esses fatores externos têm tanto no desenvolvimento de novas scale-ups, e aí desde novos modelos de negócio, até de fato um segmento sendo criado por conta de fatores externos, como foi o caso de Fintech e o Banco Central. Além disso, por serem modelos muito clássicos e muito difundidos, todos os entrevistados já tiveram algum tipo de contato com a ferramenta, o que garantiu maior fluidez e objetividade nessas entrevistas. E aí, algumas limitações. Não foi possível, a gente conseguiu mapear que tinha diferença entre o segmento de atuação e o setor industrial clássico, mas a gente não conseguiu investigar muito mais com as ferramentas que a gente usou. E para scale-ups, o fator tecnológico ele é um fator central e não um fator externo. Então, isso tornou a análise desse fator um pouco rasa para o tipo de estudo que a gente fez. Além disso, o que eu mencionei sobre scale-ups não demandarem insumos físicos relevantes para terem fornecedores, e que muitas das inovações e fatores tecnológicos que as scale-ups lidam são disruptivos, então teve uma certa dificuldade em mapear essa ameaça de produtos substitutos. Boa. E então, caminhando um pouco das implicações gerais do estudo, a gente conseguiu, ao longo do trabalho, ressaltar e deixar muito clara a importância da atuação das scale-ups nesses setores industriais clássicos, principalmente como impulsionadoras da transformação digital, mas também como na manutenção da competitividade dessas empresas mais tradicionais relacionadas aos seus setores. E aí, com isso, como a Lorena falou, a gente conseguiu evidenciar essa existência da sobreposição do setor industrial clássico com o segmento de atuação das scale-ups, mas não necessariamente a gente conseguiu aprofundar. A gente levantou algumas questões sobre o entendimento dessa diferença, principalmente levando em consideração os fatores da dinâmica dos negócios de base tecnológicas que não impactam tanto no setor tradicional. Então, acho que é um pouco do nosso trabalho. Queria agradecer o tempo e também a disponibilidade de vocês.